Sejam muito bem-vindos à Casa é Nossa Podcast. Eu me chamo Davi Paz, eu serei o apresentador do programa, mas hoje temos uma pessoa muito especial aqui conosco, como é o lançamento do nosso programa. Inclusive, estou muito feliz de estar aqui nesse lançamento. Estamos aqui com a nossa querida amiga, professora Mari. Mari, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. É bom demais estar aqui iniciando esse projeto que nasceu, no coração de Deus, primeiramente. E a gente está aqui tocando esse projeto. Seja muito bem-vinda, tá? Obrigada, eu agradeço a oportunidade. Para mim vai ser uma alegria apresentar junto com o senhor hoje. Que bênção! Estamos muito felizes porque assim, realmente um programa que veio para abençoar muitas pessoas, né? Inclusive o próprio nome já fala, Casa é Nossa. A galera que está nos assistindo, sintam-se em casa, né, Mari? Sim. Sintam-se em casa, porque aqui Sejam todos bem-vindos. Isso! Vamos abordar aqui um assunto muito importante, né? Vamos falar de saúde mental. E hoje, em especial, né, vamos fazer aqui uma apresentação. Na verdade, a Mari, galera, ela veio aqui para ser a nossa apresentadora hoje. Ela vai me apresentar, né? É uma amiga particular minha, é professora e apresentadora, muito bem quista na comunidade, também na internet, né? As pessoas gostam muito dela. Então, agora é com você. Então, é uma alegria estar aqui participando desse momento único, né, de lançamento do podcast. E hoje eu vou ter a oportunidade de fazer perguntas para que você, aí de casa, possa conhecer um pouco mais o Davi Paz, aqui presente, que é empreendedor, né? Empresário, palestrante e também psicanalista. Olha só que legal, vai ser uma oportunidade única. Muito bom. Então, eu posso começar com a primeira pergunta, que é, conta um pouquinho do seu testemunho pessoal e familiar também, para as pessoas conhecerem quem é Davi Paz. Muito bom, querida Mari. Eu estou, galera, há 7 anos aqui na cidade de São Paulo, só que é o seguinte, eu tenho uma história que daria para escrever um livro, Mari. Uma história de vida, de superação. Conta pra gente. Uma história de superação tremenda, assim, que realmente é muito impactante. Bom, eu sou nordestino, a galera já deu pra perceber aqui um sotaque um pouco diferente, puxado, Sim. e eu não quero perder esse sotaque, tá, Mari? Eu também, viu, gente? Você é nordestina também. Estamos aqui em São Paulo, mas somos nordestinos. Eu estou há 7 anos aqui em São Paulo, mas eu vim lá de Maceió, Alagoas, e lá a história da minha vida se desdobrou, lá em Maceió, Alagoas, né? Eu sempre tive muita energia, eu sempre fui hiperativo, né? A hiperatividade, na verdade, ela pode ser uma faca de 2 gumes, né? Sim, com certeza. Você precisa aprender a lidar com uma mente hiperativa, mas infelizmente eu sofri bastante com a minha mente, com essa compulsividade que eu tenho na minha vida, né? E lá com 12, 13 anos de idade, eu comecei a me envolver com coisas estranhas, né? Na verdade, eu estava sendo preparado, Mari, para ser um atleta de sucesso. Eu era um judoca. Olha só. Veja, eu comecei a lutar judô, na verdade, com 3 anos de idade. Meu pai me colocou no esporte, eu sou muito feliz e grato ao meu pai por isso, meus pais, né? Meu pai que sempre me incentivou, minha mãe também. Não gostava muito porque é questão de luta, né? Mas o meu pai, ele foi o que mais me incentivou. E eu sou muito feliz por isso. O judô, ele desenvolveu muitas coisas na minha vida, né? Porém, quando cheguei com 12 anos de idade, eu não tive um direcionamento espiritual devido, sabe? Por mais que eu tive um bom alicerce na minha vida, meus pais sempre trabalhadores, concursados, inclusive, me ensinando sempre bons modos, né? Como ser um adulto saudável. Porém, eu não tive um direcionamento espiritual na minha vida. E a gente sabe que nós vivemos num grande conflito nesse mundo, entre o bem e o mal. E com 12 anos de idade, eu comecei a ter os meus primeiros contatos com as drogas, em específico, com a bebida. São as drogas que a gente chama de porta de entrada para as outras drogas pesadas, que sempre é a bebida, né? O cigarro, a maconha. E eu ali, inocentemente, achando que era coisa natural, normal, porque a própria cultura que a gente vive, infelizmente, eles propagam a questão do uso da bebida, do cigarro. Hoje a gente não vê mais propaganda de cigarro, mas até um tempo atrás tinha. Na minha época, por exemplo, eu vi aquele cowboy subindo lá, fazendo propaganda do Hollywood, do cigarro Hollywood, né? Do Marlboro. E aquilo eu achava bonito. E o meu pai também fumava em casa. E bebia. Então, pra mim, era absolutamente normal isso aí.
E a gente vê que essa questão da cultura, Mari, é muito importante a gente estar antenado, porque até, por exemplo, um programa muito conhecido entre a galera, que é o Big Brother Brasil, por exemplo, você vê nas festas que eles promovem, tem bebida, e uma série de coisas que ali, infelizmente, se o jovem não souber lidar, ele vai acabar se enrolando com essas questões. Se influenciando, infelizmente, pro lado negativo, né? Okay. Então, veja, Mari, que com 12 anos, 13 anos de idade, é a formação, é uma fase muito importante na formação do caráter de um indivíduo. E ali eu comecei a me envolver com festas, com bebida, e eu já tinha a minha mente hiperativa, né? Eu sofro do transtorno obsessivo-compulsivo, né? Que é o TOC, transtorno obsessivo-compulsivo, e eu não sabia. Meus pais por mais que identificassem uma mente ali acelerada, eles não podiam fazer nada, né? A não ser tratar aquela questão com um terapeuta, me levar para um psicanalista, para um psicólogo, para um psiquiatra, para poder realmente direcionar essa problemática do TOC, né? Do transtorno obsessivo-compulsivo, junto com a mente hiperativa, né? Sim. E ali eu alcancei nas drogas, nas festas, nas baladas, talvez uma como é que eu posso dizer, uma satisfação naquilo que a minha mente hiperativa buscava, né? Que é a busca do prazer, né? Instantâneo, momentâneo. Então, com 12, 13 anos, eu já comecei a me envolver com coisas que simplesmente pioraram e agravaram a condição da minha mente. Agora, um ponto interessante é quem apresentou? Porque, assim, querendo ou não, o que leva a pessoa a entrar nesse mundo tem sempre alguns fatores, né? E quem apresentou? Geralmente são as mesmas questões. Amizade. Comigo não foi diferente. Com a nossa cultura, acaba fortalecendo essa questão de balada, de festa, de bebida, né? Eu acabei me envolvendo com a galera mesmo da escola ali. Já tinha um grupinho de pessoas que gostavam de sair da aula e já comprar uma bebida, fumar um cigarrinho escondido, né? E acabava trazendo também um status, né? O cara é desenrolado. Olha que engano. Como é que você vai ser desenrolado porque você bebe ou usa droga ou fuma alguma coisa? Mas, infelizmente, professora Mari, foi justamente essa ideia que eu cresci. Porque eu via o meu pai era um exemplo para mim. Trabalhador, né? Aquele homem imponente, com um cigarrão na boca, que bebia com os amigos e falava alto. E eu achava aquilo legal, né? Não culpando ele, lógico, porque cada um toma suas escolhas. Mas claro que a influência no lar, ela é muito importante para a formação do caráter de um indivíduo, né? Então, além da minha própria casa, que eu não tive uma estrutura para poder me blindar contra essas questões, as próprias amizades. Quando você fala assim, própria casa, tipo, não teve aquele acesso de conversar sobre o assunto, expor se é bom, se é ruim, ou deixa, porque tem pessoas, pais, né? Tem pais que acreditam que essas informações têm que vir da escola. Tem que partir do professor, mas essas informações tem que ter em casa, a explicação tem que vir de casa, porque, como você falou, o exemplo, seu pai foi um exemplo, não que a culpa foi dele, porque geralmente se ele fuma cigarro, ele teve algum exemplo na família, então vem de geração para geração. Exatamente. E aí foi só uma porta de entrada e com os seus relacionamentos externos que levou a esse dano maior? Exatamente, e uma tendência também genética, Mari. Você falou algo muito importante, né? Que além dessa questão cultural, tem a questão da genética também. Então, como eu tinha essa compulsividade natural em mim, então foi uma porta aberta. Eu digo, peraí, calma, é tudo que eu queria. Tudo que eu queria era algo que eu pudesse satisfazer momentaneamente ali os meus anseios, os meus desejos, né? E a droga chegou muito bem para poder suprir essa questão. E por ser um assunto não conversado em casa? Não conversado. Até porque o meu pai, ele bebia, né? Hoje, graças a Deus, ele parou de beber também, parou de fumar, meu paizão querido. Inclusive, quando eu comecei a entrar nas internações para me curar das drogas, foi um fator determinante para que ele também pudesse parar. Porque ele, de uma certa forma, ele chegou para mim e disse, olha, Davi, eu me sinto um pouco culpado por tudo isso, né? Por você hoje. Já vou chegar na questão de quão eu me arrebentei usando drogas, Mari. Quão eu me arrebentei. Então, foi um fator para que meu pai pudesse também parar de beber e de fumar. Mas antes disso, lá com 12, 13 anos, eu não tinha esse diálogo aberto na minha casa, que é de fundamental importância. Sim. Né? A gente sabe que o conhecimento,
o diálogo, principalmente dos tutores, dos pais, né, Mari? Sim. Que é de fundamental importância para que a gente possa formar um alicerce na vida daquele jovem. A família tem que ter essa noção, né? Pai e mãe, quando estruturam um lar, eles têm que ter essa noção que essa responsabilidade não é da educação escolar, mas da educação familiar, conversar sobre o assunto. Porque, querendo ou não, na escola é um assunto que vai passar, vai ser falado, mas não vai ser tão frisado como seria em casa. Exatamente. Então, o lar, a família, é de fundamental importância na formação do caráter de um indivíduo, né? Então, com 14, 15 anos, no começo, aparentemente, era tudo mil maravilhas, né? Porque é assim que aparenta ser, né? Ah, uma bebidinha, não pega nada. Tudo que é novo é bom. Tudo que é novo é bom. A pessoa acha. Aí o jovem cheio de curiosidade, né? Sem nenhuma base de alicerce. Aí, opa, vamos experimentar. E é aí que tá o engano. Quando a pessoa experimenta, meu amigo, a tendência é não sair mais, né? E qual foi o ponto-chave que o senhor se deu conta, assim, esse não é o meu caminho? Qual foi o momento da virada? Então, Mari, olha, no começo, como eu falei pra você, era tudo mil maravilhas, mas chegou um momento, por exemplo, quando eu tava chegando próximo dos meus 18 anos de idade, né? Eu já tinha, pode ver, dos 13 aos 18, 5 anos, 6 anos, né? Já ali nessa questão de baladas, de vício. Muito tempo. Eu ia pra uma balada, passava 2 dias, né? E chegou um momento que eu já não conseguia nem vir mais pra casa, eu já ia pra uma boca de fumo e lá mesmo ficava, porque eu conhecia as drogas pesadas. A porta de entrada sempre vai ser o álcool, a maconha, aquele que o pessoal fala que não dá nada. Ah, não dá nada. Mas é lógico, você está abrindo as portas do seu consciente e do seu inconsciente para que você possa embarcar em novas aventuras, né? Aí a sua mente ela começa a ser o seu próprio inimigo, né? Você começa a ser o seu próprio inimigo, porque você começa a mexer em estruturas na sua mente. A droga ela mexe em estruturas que muitas vezes se tornam irreversíveis, Mari. Né? Além de alterar a química do sistema nervoso central, do cérebro, altera também a parte fisiológica. Então existem danos gravíssimos. E eu percebo que com 4, 5, 6 anos de uso de drogas, eu já estava começando a ficar com sequelas. Quais são as sequelas? A dependência, a própria dependência. Né? O meu cognitivo estava começando a ser afetado. Como eu enxergo a realidade, as minhas experiências relacionadas à realidade. Então começam a ser criadas ilusões na mente de um dependente químico, né? Então a partir do álcool, da maconha, do cigarro, do LSD, êxtase chegando na cocaína e no crack. Quando eu cheguei, porque a busca incessante do dependente químico é sempre ter um prazer maior do que aquele primeiro. Que é o anterior. Só que o engano é esse. O dependente químico ele nunca vai ter a sensação daquela primeira tragada. Então a maconha já não faz mais efeito. A bebida já não tem mais aquela graça como tinha antes. E agora a tendência é como as portas já estão abertas, você não tem parâmetro nenhum, não tem limite nenhum, aí você vai embarcar na jornada sem volta. Que geralmente quem entra no mundo das drogas não volta. Ou se volta, volta com muitas sequelas. Ou em pouquíssimos casos, a pessoa realmente consegue vencer a turbulência das drogas e se tornar um caso de sucesso. E essa pessoa com certeza vai começar a ajudar outras pessoas, né? Porque sabe de onde veio. E esse é o meu caso. Graças a Deus e ao empenho e à minha determinação, eu consegui me libertar desses vícios. Mas antes disso, Mário, olha, quando chegou aos 19 anos de idade, eu tive minha primeira internação. Eu já não aguentava mais tocar minha vida normalmente. E a família, como reagiu? Completamente destruídos. Porque aquele jovem que outrora estava sendo preparado para ser um campeão, um lutador de judô renomado. Eu lembro que quando eu tinha na faixa de 11 anos, não lembro ao certo, eu peguei meu pai conversando com o meu mestre, o mestre bombeiro, sensei bombeiro, né? E eles estavam conversando em como iam me preparar para me levar para as Olimpíadas. Olha, com 12 anos de idade, no limite, quando eu comecei a conhecer as drogas, eu já era tetracampeão alagoano de judô. Então tinha talento para aquilo. Tinha já uma estrutura, uma carreira. Né? E infelizmente, né, no decorrer dessa história, as decisões erradas que eu tomei me conduziram a um mar profundo de angústia e sofrimento. Veio a primeira internação. Eu lembro meus pais se despedindo de mim naquele momento e disse, olha, Davi, você vai voltar curado. Eu até me emociono quando eu falo isso. Sim. Porque é como se fosse hoje, eu tô conseguindo lembrar, sabe? Foi em 2010, minha primeira internação. Você tinha quantos anos? Em 2010 eu tinha 20 e poucos anos. Hoje eu tô com 35, né? Então foi a minha primeira internação e ali eu dei um abraço forte nos meus pais. Davi,
você vai se recuperar, vai dar tudo certo. Aí eu fiquei um tempo nessa clínica, voltei cheio de orgulho, dizendo que estava bem, que estava, né, curado, mas cheio de mazelas dentro do meu coração que não permitiram, de fato, uma libertação. Era uma maquiagem. E nessa primeira internação, foi uma decisão sua ou foi uma decisão da família? Em conjunto. De uma Foi certa forma. quando o senhor entendeu que aqui no meu caminho eu tô fazendo tudo errado. Isso. Né? Os meus irmãos avançando na faculdade, 2 engenheiros, e eu ficando para trás, né? Então, pela lógica, na medida que a gente vai amadurecendo, vai ficando mais velho, vai ficando mais antenado, né? De acordo com a realidade. E eu realmente vi que eu tava em caminhos, indo a caminhos largos, rumo à perdição. E era um caminho sem volta. Eu estava indo para o caminho de sarjeta, professora. De sarjeta. Então, a primeira internação foi em comum acordo, meus pais e eu. Passei um tempo, voltei cheio de achismo, achando que estava curado. Que, na verdade, hoje eu entendo que um dependente químico, ele é dependente químico pro resto da vida. Inclusive, a gente, no decorrer do podcast, a gente vai abordar essa temática, vai explicar com detalhes pra galera que tá passando por essa dificuldade, né? Em como lidar, a gente precisa aprender a lidar com isso. A partir do momento que eu trouxe pra minha mente a memória de uma explosão de prazer, porque o sistema de recompensa cerebral, ele libera neurotransmissores. E um dos principais neurotransmissores do prazer é a dopamina. Então, a partir do momento que eu dou uma paulada na pedra de crack, a liberação dopaminérgica no meu sistema de recompensa é uma aberração. Acontece uma aberração química na nossa mente. E aquela explosão de prazer vai trazer uma anomalia na percepção da realidade para mim. Então, tudo que eu for fazer na minha vida, o meu cérebro inconsciente vai querer lembrar daquele prazer, daquela explosão de prazer, né? Então, a partir de agora, tudo que eu faço na minha vida, eu preciso ter o conhecimento e saber que eu não vou ter mais aquela sensação de prazer que eu tive. E eu preciso conversar comigo mesmo e explicar essa situação. Porque existe um conflito entre o dependente químico, aquele que quer voltar a usar droga a todo momento, né? E um novo homem que agora luta contra essa condição. Então existe um conflito interno, tá? Mas lá na primeira internação não tinha conhecimento nenhum disso. Depois eu vim a estudar psicanálise, me formei. Então veio sequências de internação, Mari. Sequências. Você imagina como isso é destrutivo para a vida de um ser humano? Você, ao invés de ter uma sequência lógica de evolução na sua vida profissional, pessoal, né? Emocional, eu comecei a destruir essa lógica, essa linha de raciocínio existencial com internações, uma atrás da outra. Então, assim que eu usava droga, eu já via que o meu desespero começava a bater, porque eu sou muito compulsivo, eu não conseguia parar, não existia um trago ou um gole. Porque no caso, o tratamento não seria somente para a dependência, mas sim pelo fato de você ser hiperativa, ainda tem mais essa vertente a acrescentar, né? Exatamente, Mari, exatamente. Então, a ideia da internação não é você tratar a dependência química em si, sim os fatores que conduzem, né, ao indivíduo a ter essa necessidade de usar a droga de preferência. Então veio uma internação, 2, 3, 4, 5, 6 internações. Na 6ª internação foi uma involuntária. Olha que estado que eu tava. Eu já não conseguia mais trabalhar, eu já não conseguia mais tocar a minha vida. Nessa época eu já era corretor de imóveis, né? De uma certa forma eu conseguia ali desenvolver a parte profissional, né? Mas nada de continuidade. Tudo que eu fazia uma venda ali, pegava um dinheiro, eu já corria pra boca de fumo e já me acabava nas drogas. E tava uma situação insustentável. Eu já não conseguia mais viver, Mari. Eu estava apenas sendo um morto-vivo. Enquanto a minha família inteira abençoada, meus irmãos abençoados, os meus pais abençoados, eu estava sendo o opróbrio da minha família. Sabe, aquele indivíduo que infelizmente estava caminhando pra sarjeta. Porque chega um momento que a família cansa. Sim. Né? Porque você acaba sendo um transtorno para as pessoas que estão ao seu redor. O dependente químico que está completamente entregue às drogas acaba sendo um grande peso para as pessoas. Né? Então eu falo nesse momento para as pessoas que estão nos assistindo, que estão passando por essa dificuldade. Meus irmãos, eu senti na pele o quão é difícil você vencer as drogas. Sim. Como é difícil, Mari. É uma situação que realmente você precisa de ajuda.
Sozinho a gente não vai a lugar nenhum combatendo os vícios, né? Principalmente quando lida também com outras séries de dificuldades que vão surgindo na mente, como neuroses, comorbidades, psicoses, né? Porque a dependência química, dependendo do grau de uso e do tempo de uso, você vai desenvolver comorbidades neurais, problemas mentais. E olhe que nessas minhas loucuras de internações e uso abusivo de drogas, eu já estava começando a ter lampejos de loucura. Eu ouvia coisas estranhas. Não só quando estava no momento de psicose momentânea no uso da droga, mas quando estava sem o uso também, eu já estava neurótico. E a tendência é piorar. Né? Tem até o famoso atravessar o espelho, né? O cara usou tanta droga que atravessou o espelho. Eu estava nesse caminho. Então, para a gente poder fazer esse divisor de águas agora, o que me conduziu justamente à libertação dessa situação destrutiva e lamentável foram duas coisas. Duas coisas. A primeira, o reconhecimento, a aceitação do meu problema. Porque se você não aceita que você tem um problema, como é que você vai cuidar e curar daquela questão? Então, no caso, esse momento foi depois da 7ª internação, que foi involuntário, ou seja, alguém levou o senhor. Na 6ª involuntária, na 6ª internação. Que o senhor não queria, alguém involuntária, te levou. Isso. Exatamente. Porque eu fui retirado de cena. Mas porque eu aceitei também. E nesse momento eu pensei até em fugir. Eu disse, olha, eu vou embora. Eu vou pegar uma passagem, vou embora para outro lugar, vou tentar fazer minha vida longe, não quero mais internação, não consigo, não aguento mais. Mas aí, por um lapso de racionalidade ali, junto com o amor da minha família, mais uma vez, né? Eu fui para uma internação involuntária. Essa eu não podia sair. E lá realmente eu completei 6 meses de internação, né? E eu tive um despertar na minha vida. Eu reconheci a gravidade do problema que eu estava trazendo. Então, esse ponto inicial de reconhecer, eu quero até passar essa dica já pra galera, né? De reconhecer. Deixa de orgulho, deixa de achismo. Você precisa realmente entender que sem o pedido de ajuda, você vai estar sozinho, isolado, com um grande problema na sua frente. Um grande problema, né? Mediante um grande problema, você precisa de uma grande solução. Então, eu reconheci. Eu comecei a estudar sobre o assunto, professora. Comecei a estudar sobre o assunto, entender o que é que eu tinha. Porque até então, para mim, era só uma questão de escolha e de compulsividade apenas. E a questão de parar era só questão de dizer parei, ponto final. Mas era muito mais além do que isso. Eu entendia que a minha mente ela já estava envolvida numa realidade paralela. E que a partir dali, se eu não intervisse imediatamente, eu já não teria mais chance. Eu seria jogado na sarjeta, seria um usuário de droga dependendo do governo, seria interditado, a minha família ia me ter como um doente mesmo, para ser cuidado ali. E graças a Deus e ao conhecimento que eu adquiri, eu consegui reverter essa situação. O primeiro ponto é esse, o conhecimento que eu falei. E o segundo ponto, que para mim é o mais importante, é a questão da fé. A fé. A fé. Por exemplo, os narcóticos anônimos ou alcoólicos anônimos, eles têm os passos, né? Sim. O primeiro passo é reconhecer, admitimos que éramos impotentes perante a nossa dependência e que tínhamos perdido o domínio sobre a nossa vida. Eu admito. E o segundo passo, viemos acreditar que um poder superior a nós mesmos poderia nos devolver a sanidade. Então veja que tem a aceitação, eu aceito o problema e a partir de agora, através da fé, eu posso crer que o Senhor, Deus Criador dos céus e da terra, Ele me dará força para continuar. E você sabe que a ciência hoje aborda largamente a questão da fé, a influência da fé na nossa mente. Sim. E existe um campo na nossa mente que ele é ativado quando a gente ora, por exemplo, que só a oração, só a questão da fé, essa ligação com Deus, né? Essa ligação com o Senhor, né? A comunicação supra com o Senhor, a gente percebe que a fé ela é um mecanismo extremamente poderoso para que a gente possa vencer não só a questão da dependência química, mas uma série de outros fatores, de doenças, de situações que a gente passa difíceis na vida. A questão da fé, ela é um alicerce, uma rocha intransponível. Né? Então, o conhecimento e a fé. Esses dois alicerces, o conhecimento do problema e a fé em Deus, me fizeram
embarcar em uma nova jornada. Na medida que meus pais já não acreditavam mais em mim, meus amigos tinham pena de mim, porque sabiam do potencial que eu tinha. E eu tinha embarcado numa situação triste e lamentável, né? A partir daquele momento, um milagre começou a acontecer. Eu comecei a entender que eu estava em maus bocados. E eu queria reverter aquela situação. E eu via que não tinha força sozinho, então eu recorri ao Criador. Tá? Então o conhecimento, a fé e a rede de proteção que eu criei. A gente vai falar muito sobre rede de proteção aqui no nosso canal, para que as pessoas possam se preparar, né, e estarem blindadas sobre essas questões. Um dependente químico ele precisa de uma rede de proteção. Eu não vou entrar em detalhes hoje, tá? Em outros programas a gente vai falar sobre a rede de proteção, quais são os elementos que compõem uma rede que vão manter o indivíduo, o dependente químico ou o depressivo protegidos, tá? Que um dos principais fatores da rede de proteção é a própria família, por exemplo. Pessoas que a gente ama, que a gente confia, a gente deixar daquele orgulho exacerbado, o orgulho que muitas vezes fecha portas, né? Deixar de lado e permitir que as pessoas possam, né, te ajudar de alguma forma ali nessa questão. E eu, nessa jornada de conhecimento, eu me formei como terapeuta cognitivo-comportamental, como psicanalista, né? E comecei a entender, de fato, que além de me libertar dessa questão da dependência química, das drogas e de outros fatores por exemplo, como a compulsividade, eu poderia também ajudar as pessoas. E esse, professora Mari, é o último passo do NA, Narcóticos Anônimos, ou dos Alcoólicos Anônimos, que é levar a mensagem de esperança para as pessoas. Olha que interessante isso. Então, aquele cara que outrora vivia uma vida vazia, que era um opróbrio, que era cruz pesada para as pessoas, hoje eu me sinto orgulhoso e feliz, porque além de estar curado, só por hoje, eu posso ajudar as pessoas também. E essa é a magia, sabe, da cura. Quanto mais eu ajudo o próximo, mais eu estou liberto. Sim. Olha que interessante isso, né? E hoje eu estou aqui na cidade de São Paulo, como empresário no mercado imobiliário, graças a Deus, tendo sucesso na minha profissão, né? Eu atuo também como líder espiritual hoje, tá? De algumas igrejas aqui na cidade de São Paulo. Não gosto de falar de denominação, de religiosidade. O foco principal mesmo de estar na linha de frente é falar de espiritualidade, fortalecendo o tripé que eu tinha falado no começo, né? Que é o corpo, a mente e o espírito. Sim. Certo? E estamos aqui felizes demais com o nosso podcast, passando vindo de uma grande tempestade na minha vida, e hoje podendo estar aqui, professora Mari, para poder abençoar e semear o conhecimento, né? Tem até uma passagem na palavra que fala bem assim, olha, em Oséias capítulo 4, versículo 6, fala assim, olha, o meu povo perece por falta de conhecimento. E isso pode se estender para várias áreas na vida, né? Se você tem conhecimento, você está blindado. E esse é o objetivo do nosso podcast. Sim. E uma bênção, né? Porque a vida do senhor se tornou um testemunho. E hoje o senhor está aqui em São Paulo sendo empresário, né? Psicanalista, palestrante, constitui família. Então a gente pode ver, assim, que por mais difícil que tenha sido a sua jornada até então, hoje a sua jornada é espelho para outras pessoas que possam estar numa situação similar e acham que não tem esperança, né? E aqui Exatamente. a Casa Nossa vem trazer isso, né? Exatamente. Dar esperança àquelas pessoas que acham que não há esperança, né? Exatamente. Inclusive, Maria, um dos trabalhos que a gente faz hoje é levar palestras para comunidades terapêuticas. Olha que legal, né? Sim. Escolas, comunidades terapêuticas, onde as pessoas estão internadas ali com a vida destruída, a gente leva esperança, né? Para poder semear realmente que há possibilidade de sair desse mundo, por mais que seja muito difícil, não é fácil você se libertar de vícios, não só de drogas, mas também tem pessoas que hoje estão viciadas, principalmente também na internet, redes sociais. Sim. Inclusive, é um dos motivos, galera, presta atenção aqui, é um dos motivos, né, que vai aumentar o número de pessoas depressivas no mundo, Mari. É essa imersão no mundo virtual, dessa comparação que principalmente os jovens estão passando hoje. Você vê a juventude de 10, 11, 12 anos, 13 se comparando com coisas irreais, né? Vivendo numa flutuação existencial sem alicerce. Então, existem inclusive clínicas hoje que desintoxicam pessoas que estão viciadas
em redes sociais e internet. É porque é aquela questão, né? Como lá na jornada do senhor, lá atrás, que o senhor se encontrou nessa vida de uso de drogas, por falta de quê? De ter uma conversa com os pais. Então, tudo o que você não tem uma conversa, que você não tem esclarecimento, que você não tem entendimento, acaba sendo ruim. Exatamente. Né? Na internet, se comparar com outra pessoa, a gente tem que entender que todas as pessoas têm seu próprio mundo e são mundos diferentes, culturalmente falando, familiar, e tem que entender que a gente não pode se comparando o outro, mas sim entender quem somos primeiro para poder agregar, né? Mari, nós estamos vivendo num mundo bem complexo, inclusive esse século que nós estamos vivendo é um século que está abordando muito a questão da vaidade, por exemplo, né? Você liga a televisão, vê ali um programa, tudo apontando para vaidade, sabe, para essa questão da estética, quando na verdade a nossa existência, a nossa realidade deve ser muito mais aprofundada do que apenas isso, né? Do que viver de aparência. Sim. Então, vai a dica já então aqui, aproveitando a oportunidade para a juventude, para a galera que está nos assistindo. Toma muito cuidado com o que vocês estão fazendo aí no seu dia a dia. Quanto tempo você está passando na internet? Veja que a sua mente ela está aprendendo aqui padrões, certo? Então, se você cria padrões na internet que acabam trazendo uma realidade ilusória para você, cuidado, porque isso pode cravar no seu inconsciente e fazer parte da sua vida. E para depois você se libertar disso, é complicado. Aproveitando que você está falando assim, desse cuidado de ter um olhar pessoal, né? Você olhar para a sua própria vida. Vamos para um momento assim, quebra-gelo. Quem sabe se eu tenho algumas dicas de como ter uma vida saudável, né? Vamos lá então para o quebra-gelo. Tá. Conhecendo assim, o seu melhor através do testemunho, da sua história, da reviravolta que teve, e principalmente que o senhor entendeu que não é as outras pessoas que têm que decidir, mas o senhor que teve que decidir. Exato. Né? A partir do momento que você decidiu, tudo mudou e mudou para melhor, né? Vou à primeira pergunta. Vamos lá, pode mandar pergunta pra gente. Como de uma pessoa imperativa, então qual seria o seu esporte favorito? Os hiperativos precisam de esporte, viu, Mari? E eu falo pra você, eu sou apaixonado por esporte, como eu falei aqui no começo pra você, pro nosso público, eu estava sendo preparado para ser um judoca mesmo de sucesso, né? Sim. Sempre gostei de esporte, mas hoje tem um esporte especial. Não continuou sendo judoca, desistiu. O judô, ele vai voltar. Olha só, eu vou fazer a mesma coisa que o pai fez comigo, só que do lado positivo, né? Lógico, trazer meu filhinho, ele tem 2 anos e 4 meses. Quando ele completar 3 anos, foi a idade que eu entrei no judô, ele vai entrar no judô. E eu vou entrar com ele. Ah, tá? Então eu vou voltar pro judô daqui a uns 6, 7 meses, viu? Vou voltar, vou tentar pegar a faixa preta. Eu terminei na faixa roxa, faltam 2 faixas pra preta. Então eu vou voltar. Mas hoje o meu esporte favorito é um esporte de combate também, tá? É o boxe. Eu sou apaixonado. Eu, na verdade, aprendi a gostar do boxe, porque não sou competidor, tá? Eu já deixo aqui bem claro. A minha esposa não deixa eu competir. Tô brincando, não é só minha esposa, não. É porque realmente não é do meu intuito lutar profissionalmente e competir. O boxe hoje ele é um aliado poderoso pra mim, que eu ainda continuo ansioso, tá? Eu vou ser ansioso pro resto da vida, Mari. Então tem que lidar com isso, tem que aprender a lidar com isso, né? Nós precisamos fazer uma introspecção em nossas vidas e entender quem nós somos, né? Para poder lidar com as adversidades, com os pontos positivos e os negativos, né? Então, como eu ainda continuo ansioso, hiperativo, o boxe ele me ajuda muito. Muito, muito, muito. Inclusive, eu quero até deixar a dica aqui da Combat Club, né? Academia lá na Barra Funda, uma academia top, a melhor academia de combate da cidade de São Paulo. Olha só aí pra vocês que se interessam, legal. Se quiser aprender o boxe, MMA também lá, eles têm MMA, que é o Mixed Martial Arts, né? Inclusive, eu queria pegar um gancho aqui, Mari, se você me permite. Sim. Eu queria já fazer o convite para um cara muito especial que treina com a gente lá na Combat Club, que é um prospecto, um cara que com certeza vai ser campeão do UFC, que é o nosso querido Caio Borralho. Então, Caio Borralho, já tá aqui o convite, tá? Para que você possa estar conosco domingo às 14 horas. Algum domingo do ano você vai estar conosco. Não tem como fugir, Caião. Caio é um brother, um cara super simpático. Inclusive tem história de vida, de superação também, tá? O cara tá um sucesso hoje no esporte. Então tá aqui já feito o convite. Caio Borralho, meu querido amigo, esteja conosco aqui no podcast A Casa é Nossa para mostrar como o esporte ele pode ser
efetivo e eficaz, né, contra a depressão, contra a ansiedade, contra as mazelas que vêm na nossa mente. Tá certo? Então tá aqui o convite para o nosso querido Caio Borralho estar conosco. Então, aproveitando que a pergunta foi gastar energia, vamos agora para uma pergunta de repor energia. Qual a sua comida favorita? Minha comida favorita, rapaz, essa pergunta aqui é uma pergunta difícil, Mari. Tá? A galera sabe que eu sou nordestino, né? E nordestino não perde as suas origens. Mas tem um outro prato também muito especial que eu passei a gostar de uns anos pra cá, que se tornou um xodozinho, mas não vence o primeiro. Vamos pra esse mistério? Sim. Vamos lá, olha, minha primeira comida favorita, até o resto da minha vida vai ser cuscuz. Cuscuz. Não tem pra onde correr, Mari. Quando você pega um cuscuzinho, com a manteiguinha original derretidinha ali, com aquele ovinho com a geminha molinha, sabe? Bem específico, bem especial. Opa. Não tem coisa melhor, meu amigo, além de ser uma comidinha baratinha, né? Não existe Sim. comparação do cuscuz nordestino com o cuscuz paulista. Não tem. existe, não existe não. O nosso apoio aqui falou um negócio certíssimo. Olha, tem um cuscuz, a galera conhece cuscuz paulistano, né? Que é cheio de coisa, né? Sim, Cuscuz é bom, nordestino mas é o bom. do Nordeste ganha. É o original, né? Aquele cuscuz legítimo, bolo de milho. Sim. Meu pai chama de bolo de milho. Bolo de milho. E eu posso falar duas comidas? Pode? Posso, né? A primeira, cuscuz, é inegável. E a segunda é comida japonesa. Opa! Você gosta também, Mari? Eu também. Comida japonesa é bom demais, né? É. Mas não ganha do cuscuz não, pessoal. Ela tá de olho aqui. Ganha. É, não, do cuscuz não ganha não, tá? Mas é bom. É, com certeza. Agora a próxima pergunta é o que mais gosta de fazer? O que eu mais gosto de fazer? Isso. Interessante essa pergunta. Olha, eu gosto de muitas coisas. Gosto de esporte, gosto de lidar com as pessoas, não de administrar pessoas, mas gosto de interagir, de me relacionar com pessoas. Mas o que eu mais gosto de fazer na minha vida, sem sombra de dúvidas, é estar com minha esposa e com meu filho juntos. Principalmente na casa de oração. É uma paz que transcende todo o entendimento humano. Essa instituição família, que é uma instituição divina, né? Completa a minha vida hoje de forma tremenda, né? A minha esposa Márcia Priscila, minha administradora, fiel, querida esposa que eu amo tanto, sou apaixonado. E meu filhinho querido Miguel, com 2 anos e 3 meses, já entra no judô, tá? Mas quando eu estou com eles, Mari, é uma sensação que eu estou com um pedacinho do céu. Então o que eu mais gosto de fazer é estar com meus queridos parentes, minha esposa e meu filho, na casa de oração, adorando o Senhor. Que legal. E aqui o senhor menos gosta? Aquela que diz, se eu pudesse, eu passava para outra pessoa fazer, eu delegava, eu deletava. Mari, eu não gosto de administrar nada. Eita. Meu Deus, como eu sou fraco com isso. Administrar pessoas, coisas. Eu sou dislexo, eu não consigo compreender, sabe, coisas de organização. Olha assim na minha frente, algo para organizar e já dá um tilt na minha mente. Então o que eu menos gosto de fazer é administrar coisas. Opa, só uma emprego aqui pra gente, hein? Administradora? Por mais que eu seja empresário hoje brincadeira. no mercado imobiliário, né? Eu atuo diretamente com vendas na minha empresa. Uhum. Então, assim, tem a parte burocrática que eu deixo para minha sócia, que é minha esposa, né? Ela que gosta de parte administrativa. Mas eu sou o vendedor, o cara que é animado, que vai pra frente, que muitas vezes age sem pensar, sabe? Então, no caso, essa parte assim, de burocracia, o senhor prefere... Eu odeio isso. Não, vamos passar para outra pessoa. Eu tenho que problemas tá bem. sérios, você nem faz ideia. Na área de vendas tá bom, então tá bom. Vender Tá eu bom. sei bastante, é o que eu mais sei fazer, né? Comunicação. Comunicação, eu adoro me comunicar, mas administrar, eu deixo a desejar. -1, minha nota. Menos um é ótimo, lançou uma nota nova, tudo bem. E aproveitando agora, depois desse momento assim, de descontração, que a gente conheceu um pouquinho o senhor, você, né? É costume, gente. Lá, Senhor tá no céu, no pessoal, negócio de Nordeste, senhor. lá no Nordeste a gente fala assim, com respeito. E aí eu vim pra cá e muita gente fala, para de falar senhor, faz Eu sou mais você. novo do que ela e ela me chama de senhor. Não, Tô brincando, eu né? sou um pouquinho mais Não. velho que ela. Olha, que é isso. A gente tem a mesma idade, Mari. A gente é da mesma idade, mas é porque lá no Nordeste a gente tem essa questão de respeito. É questão de ser né? formal. Tá certo. Mas quando libera se chama você. Aí você, vou parar de falar senhor aqui. Você, no caso, parou e pensou quanto sua vida poderia contribuir para outras pessoas. Então, o que eu quero agora nessa próxima pergunta é saber o que inspirou o podcast. O que se virou podcast? Boa pergunta, Mari. E por que podcast? Com Podcast, X. a galera percebeu que é com X aqui, né? Bacana. Olha, primeiro falando aqui do podcast com X,
né? Esse X aqui, ele representa a multiplicação, Mari, multiplicação do conhecimento, né? Então, essa ideia veio do nosso querido Pexis, que é o cara que manda aqui na parada do podcast, né? Nesse cenário aqui no estúdio, né? O nosso querido Pexis. E ele trouxe essa ideia do X justamente para trazer um movimento que representa a multiplicação de conhecimento. Olha que bacana. Muito né? legal. Não é porque a gente é nordestino e fala podcast não com X, viu? É X de multiplicação do conhecimento, tá? Inclusive, eu queria já aqui agradecer a galera do podcast que está conosco, uma equipe muito profissional. Eu estou muito feliz que está administrando, me ajudando a administrar as coisas, né? Eu gostei muito porque eles gostam de cuscuz. Eles vão... Quem sabe um dia a gente não faz um café da manhã aqui e traz um cuscuz aqui original pra galera, né? Vamos pensar aí, tá? Então o podcast tá aqui. E a inspiração do canal em si, além da minha história de superação de vida, né? Que eu me inspiro na minha própria história, tá, pessoal? Sim. É uma história realmente de superação. Eu sei as esquinas em que eu vivi, que eu passei, sabe? E o que eu passei para estar aqui hoje. Então, além dessa minha história de vida poderosa que eu trago aqui, tem a questão de uma problemática, professora Mari, que, assim, é muito preocupante, tá? Até 2030, a Organização Mundial de Saúde fala que a depressão vai ser a doença mais comum na vida das pessoas. Ou seja, nós estamos caminhando como uma locomotiva sem freio para um quadro sociocultural, político, religioso devastador na humanidade. Estamos, por exemplo, eu trouxe até aqui, ó, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, no Fórum Econômico Mundial, em Davos, Suíça, disse que estamos contemplando o olho de um furacão de categoria 5. Veja, ele falou isso aqui em 18 de janeiro agora, ao descrever uma crise econômica global a curto prazo e a perspectivas sombrias para o mundo. Ele está falando que nós estamos prestes a viver uma crise econômica global a curto prazo. Veja, então a OMS, a ONU... e a própria Bíblia fala também aqui, né, que nos momentos finais teremos momentos muito dolorosos. Então, para as pessoas que acreditam que as coisas tendem a melhorar, a gente vê na prática aqui, de acordo com a ciência, de acordo com o quadro sociopolítico, cultural que a gente vive, e a questão também da própria palavra, que nos ensina que estamos caminhando a passos largos para um grande colapso da sociedade, né? Veja, hoje a depressão já é uma das doenças mais incidentes na vida das pessoas. Mas só que daqui a alguns anos ela vai ser a mais incidente. Então estamos agravando, estamos vivendo um quadro agravado nessa problemática. Então, no caso, com a sua experiência de entender que a sua necessidade lá atrás, quando era usuário, o senhor entendeu que o senhor precisava de um autoconhecimento. Hoje o senhor tem essa base, olha o senhor, o senhor tem essa base, aí o senhor compreendeu que isso não deveria ser só algo pessoal como conhecimento seu, mas sim algo que você deveria levar para o outro. Eu vejo como uma missão de vida, Mari. Então foi isso que inspirou, o senhor entendeu que a Casa Nossa, ela tem esse objetivo? Isso. Na verdade, a depressão é uma doença multifatorial. Ela abrange vários aspectos da vida de um indivíduo. Então a ideia aqui é nós trazermos especialistas de diversas áreas, músicos, artistas, lutadores, né? Profissionais do meio corporativo, para falar justamente da questão da depressão, de como a gente pode vencer essa problemática desenvolvendo estratégias. Eu tenho certeza absoluta, professora, que o podcast A Casa é Nossa vai ampliar os horizontes na mente de muitas pessoas. Muita gente vai conseguir entender, vai ter direcionamento e vai ter uma qualidade de vida muito melhor através do nosso programa. E esse é o objetivo. O objetivo, né? No caso, eu, por exemplo, eu tenho uma necessidade específica, tô passando por um momento de sinais de depressão, né? Porque ele vem trazendo vários sinais até chegar ao seu... No ápice da doença. Isso, o fator extremo. E aqui é uma oportunidade de eu já ir entendendo o que é depressão
e ver que outras pessoas também passaram por aquelas situações ou tiveram momentos históricos difíceis ao qual venceram, porque você poderia entrar numa depressão, né? Devido ao seu enredo histórico. Exatamente. E eu tive quadros depressivos gravíssimos. Eu não contei toda a minha história aqui, assim, com detalhes, mas teve momentos que eu queria tirar minha própria vida. Que eu peguei faca mesmo pra cortar meu pulso e deixar o sangue descer pra acabar com a minha vida. Então, Cheguei a falar já pra minha mãe também, né? Uma certa vez eu lembro como hoje. Eu disse, mãe, olha, eu tô indo embora. Minha mãe, aos prantos lá em casa, eu lembro como hoje, né? E eu disse, mãe, eu não aguento mais. Eu tô fazendo vocês sofrerem, eu tô sofrendo muito, então eu vou embora pra não voltar mais. Eu saí naquele dia, eu fui pra uma boca de fumo com 5 mil reais na conta, e usei um monte de droga, mas ali eu fui mesmo pra me acabar nas drogas e morrer mesmo com parada cardíaca. Então tive quadros depressivos gravíssimos, que hoje a gente consegue compartilhar às vezes a pessoa acha que isso só acontece, por exemplo, num caso como o do senhor, mas em outros casos também, né? Por exemplo, às vezes a pessoa trabalhar demais ou não aceitou. Eu vi, assim, numa reportagem, tipo, uma médica que ela tem contato com remédio e ela toma vários remédios sem necessidade. Isso é um tipo de compulsão e, querendo ou não, ela tá sofrendo ali de uma depressão que nem ela mesma entendeu. Exatamente, que a gente chama de fármaco dependente. Ela passou a ser dependente de medicamentos ali, né? E acaba trazendo neuroses para a vida dela. Consecutivamente, pode agravar um quadro seríssimo de depressivo. Então, o bom da casa nossa é isso, né? E se esse é o objetivo, nossa, é maravilhoso, né? Exatamente. E como, por exemplo, trazendo um atleta que venceu, e ele vai mostrar os detalhes de como ele venceu, ele vai falar para um monte de atletas que estão depressivos hoje, e que esses atletas vão sair da depressão. Vão acontecer milagres aqui, Maria, eu tenho certeza. Isso. E os benefícios, né? Porque quando você entende que o maior responsável é você e que só você pode decidir, e aí criar a rede de proteção, como o senhor falou, aí vai superar todas as barreiras, né? E agora a gente já tá chegando já no finalzinho. E eu gostaria que o senhor fizesse as considerações finais. E desde já eu já quero agradecer a minha participação. Fico muito feliz de ouvir a sua história, que serve para mim também como inspiração. Obrigado. Né? Porque a gente percebe que muitas vezes a pessoa que está ali na rua usando droga ou jogado no chão, ela também tem um enredo histórico. E às vezes a gente passa e acha que não, acha que ela tá ali porque ela quer. Mas só ela sabe o que levou ela até ali. Então é bom a gente ouvir as histórias de superação e começar a entender as pessoas que estão também no sofrimento e também levar um apoio para ela. Eu entendo que aqui a casa é nossa, é isso, é você alcançar aquelas pessoas que estão sem esperança. Exatamente, e de acordo com a realidade que só tende a se agravar, nós queremos ser uma contramão desse fluxo, desse triste fluxo da realidade, né, da sociedade. Nós queremos ser uma contramão poderosa, né? Sim. E desde já agradecendo aqui a professora Mari que esteve conosco hoje. Muito obrigado pela abertura do nosso programa, né? Sim. Estamos aqui lançando oficialmente nosso programa hoje, que com certeza vai ser um fator determinante na vida de muitas pessoas para combater aí esse mal que a gente chama de depressão, né? Depressão é uma doença grave, tá, pessoal? Não se brinca com isso. Como eu falei no começo, é uma doença multifatorial que pode ser acarretada por diversos fatores, desde de um sentimento recalcado no inconsciente daquela criança, lá quando era criança ainda. Esse indivíduo cresceu e esse sentimento maltratado, que não foi, né, devidamente observado, pode trazer consequências drásticas na vida do adulto, né? Então, vamos abordar essa temática, vai ser uma grande bênção, Mari. Estou muito feliz. Galera, já fica antenado aqui, eu já vou dar um spoiler aqui, tá? Opa! Para o nosso próximo convidado. Galera, vai vir um cara massa, bom de bate-papo, um amigo particular meu. É o Dr. Douglas Sharpnell. Ele é diretor do Hospital Adventista, tem um grande conhecimento em terapia intensiva, né? Em medicina intensiva. E quando ele estiver aqui, a gente vai apresentar com mais detalhes. O currículo do cara é muito grande. Eu vou ler aqui o currículo dele quando ele estiver aqui conosco, né? Pra gente poder apresentar e tratar desse assunto. E o Dr. Douglas Sharpnell, ele vai abordar especificamente, professora, o que é a depressão. Olha que interessante. Nada melhor do que um médico. Que legal, vocês não podem perder, eu não vou perder. Você não vai perder, não pode perder. Vou assistir. Ele vai estar abordando o que é a depressão, né? E tudo o que é inerente a essa doença. Você não pode perder às 14 horas no domingo do dia 5. A Casa é Nossa podcast aqui com o Dr. Douglas Sharpnell, falando sobre esse assunto muito especial.
É isso, muito obrigado, Mari. Galera, muito Eu obrigado que pela agradeço. presença de todos, né? E sejam muito bem-vindos sempre, porque a casa é nossa. A casa é nossa, com cuscuz.